Mais um tema do dia aqui na redação do 00 com o nosso jornalista Pedro Jorge da Cunha. O tema de hoje passa pela convocatória de Roberto Martínez para a Liga das Nações, tentando decifrar quais serão as novidades entre os escolhidos. Pedro, Cristiano Ronaldo ficará até quando na seleção portuguesa? Bem, parece-me que a resposta mais óbvia, mais simples e mais justa é até quando quiser. Por aquilo que conseguimos perceber na entrevista que ele deu esta semana. Não sei se foi bem uma entrevista, se foi uma matéria publicitária, porque ele agora é investidor no canal Now. Falou mais sobre os projetos pessoais do que sobre futebol, mas das pequenas revelações que deu sobre a sua carreira, percebemos que está com vontade de chegar ao golo 1000, portanto, acreditando que isso poderá acontecer com golos marcados pelo Al Hilal e pela Seleção Nacional. Durante o Europeu fizemos essa questão algumas vezes e a resposta que eu dei objetivamente na altura no podcast Ataque Rápido foi que o Cristiano não vai deixar a seleção antes de jogar o Mundial de 2026. E agora reforço esse ponto de vista, essa perspectiva. Parece-me que esse é o sonho dele, é o objetivo dele, de chegar com a seleção aos Estados Unidos, México e Canadá. Na verdade seria um adeus bonito, alguém que muito deu ao futebol português e mundial, mas aqui o que mais nos importa de facto é a seleção nacional, sem esquecer naturalmente o lado do rendimento esportivo. O Cristiano também diz nessa conversa, julgo que numa conversa até paralela com o Rio Ferdinand, que tem um passado glorioso e que portanto as críticas atuais não lhe provocam moça, mas isso pode ser aplicado a qualquer antigo futebolista, qualquer um deles nesta altura, confortavelmente sentado no seu sofá, poderá dizer que teve um passado glorioso e, portanto, não faz qualquer tipo de sentido ser criticado atualmente. Não me parece que seja por aí. Nós e o Roberto Martínez, julgo eu, e é isso que ele nos diz na entrevista que deu ao 00 na passada semana, tem que se basear no rendimento desportivo atual. O Roberto Martínez ficou satisfeito com o que o Cristiano fez no Europeu de 2024. Quanto a mim, e quanto à redação do 00, por aquilo que eu fui sempre lendo, esse rendimento ficou muito aquém do esperado, não só pela falta de golos, que é o lado mais visível do jogo de um ponta de lança, de um número 9, mas mesmo o lado comportamental, o lado associativo no jogo da seleção, ficaram muito aquém do que seria, acho eu, exigível ao capitão desta seleção nacional. Ponto positivo, a entrega, o excesso de vontade a mais, o querer fazer tudo, marcar livres em zonas inenarráveis, mas estava de facto ligado à corrente, como sempre esteve e sempre estará, faz parte do feitio do Cristiano Ronaldo, essa ligação ao jogo, essa emoção em vestir a camisola da seleção, isso é inatacável. Agora, de facto, tenho muitas dúvidas que este rendimento, ainda por cima a jogar contra defesas de manteiga, se me permite a expressão, na Arábia Saudita, que o devolvam ao rendimento que o celebrizou, que o tornou um dos 2 melhores futebolistas do planeta. Por isso, também, só para acabar este tema, me parece que não haverá força nem vontade de alguém confrontar o Cristiano Ronaldo com essa falta de rendimento e de o convidar a afastar-se na altura certa. Portanto, parece-me que o Cristiano vai jogar pela seleção até quando quiser e provavelmente na cabeça dele a meta está colocada no Mundial de 2026. Quais os maiores candidatos a novidades nesta lista que vai ser apresentada por Roberto Martínez? Aqui vou socorrer-me do artigo que o Miguel Amaral, nosso editor, fez ontem e publicamos hoje. Portanto, há aqui muitos nomes que já merecem uma atenção especial do Roberto Martínez e que parece que estão mesmo a bater à porta da seleção e provavelmente alguns deles estarão já nesta convocatória para a Liga das Nações. Colocaria à frente de todos os outros 2 jogadores do Sporting. O Pedro Gonçalves, o Pote, e o Francisco Trincão. São 2 jogadores que já o ano passado fizeram uma excelente época, principalmente o Pote, o Francisco mais a partir de janeiro. Começaram novamente bem esta temporada, depois daquele desastre em Aveiro na Supertaça. Os 3 jogos seguintes confirmaram que o Sporting está muito forte, e está muito forte também muito por culpa do rendimento do Pote e do Francisco Trincão. Se não houver nenhuma novidade, nenhuma surpresa, acho que ambos podem ter lugar nas escolhas do Roberto Martínez. Olhando um bocadinho mais para trás, para a baliza, sabendo que o Rui Patrício ainda não competiu este ano, apesar desta semana ter assinado pela Atalanta, é provável
que entre um guarda-redes novo na lista para acompanhar o Diogo Costa e o José Sá. Segundo o 0-0, o Miguel Amaral e bem, esse guarda-redes será à partida ou o Rui Silva, que parte em vantagem por já ter entrado em convocatórias anteriores, continua no Betis, ou o Ricardo Velho, que o ano passado provavelmente até foi o melhor guarda-redes do campeonato, fez uma época excelente, sofreu agora 5 golos do Sporting, mas mesmo assim até ao primeiro golo fez 3 defesas fantásticas, é um guarda-redes de facto completo. Curiosamente nesta altura fala-se destes 2 nomes para o Benfica, se o Samuel Soares sair, e acho que a chamada de qualquer um deles será justa e lógica. Não queria também deixar de falar do Eduardo Quaresma, do Tomás Araújo e do Renato Veiga, até porque são 3 defesas centrais que são mencionados pelo Roberto Martínez na entrevista que dá ao 0-0. Portanto, sem o Pep, acreditando que o Gonçalo Inácio, o Ruben Dias e o António Silva estarão lá, provavelmente um destes 3 nomes poderá ser chamado já agora. Portanto, o Eduardo Quaresma, o Tomás Araújo ou o Renato Veiga. No meio campo, há 3 nomes também que começam a explotar e a aparecer muito perto destas chamadas. Não sei se já para os 2 primeiros jogos ou se no decorrer da qualificação. O Daniel Bragança no Sporting tem ganho cada vez mais minutos, até porque o Sporting joga com 2 médios e há 3 nomes para esses 2 lugares, portanto, o Morita, o Bragança e o Ullmann. O Bragança tem confirmado que de facto tem um pé esquerdo maravilhoso, é um jogador de grande qualidade. E depois o Florentino, apesar do Benfica não estar bem, é um jogador que tem estado, acho eu, a um nível muito interessante neste arranque. E o Vasco Sousa, aqui um bocadinho mais num patamar ainda inferior, porque está a começar agora, mas já a prometer também uma chamada a médio prazo à Seleção Nacional. Sim, tem sido uma grande revelação no Portista esta temporada e tem surpreendido muita gente que tem visto os jogos. Sim. Acho que tem sido, de facto, o símbolo deste novo Porto. Portanto, um miúdo, um ouro da casa, que aparece na equipa titular com um rendimento superior. Portanto, para já deixamos estes 13 nomes. Se houver alguma surpresa, julgo que estarão aqui neste grupo. Comparativamente com o plantel que foi escolhido para o Euro 2024, quem é que achas que poderá ficar fora deste grupo? Pedro, na verdade, há aqui... Aliás, voltando um bocadinho atrás, eu acho que o Roberto Martínez vai ter algumas dificuldades para fazer esta lista. Como tu muito bem apontas, há aqui muitos nomes que não estarão em condições de ser chamados. Começando pelo Pep, que acabou a carreira, o Gonçalo Ramos, que está lesionado gravemente durante alguns meses, e o Danilo Pereira, que está afastado no PSG e continua ainda, portanto, está ligado ao PSG, mas sem competir. Portanto, estes 3 nomes estão claramente fora da lista de convocados para os 2 primeiros jogos da Liga das Nações. E depois há mais 5 situações que muito provavelmente vão merecer o afastamento destas escolhas do Roberto Martínez. Refiro-me ao João Cancelo, que ainda não jogou esta temporada e foi agora para o Al Hilal, não estará em condições de competir nesta altura. O Chico Conceição, uma situação parecida, vai para a Juventus, foi apresentado, mas ainda não jogou. O Rui Patrício, 36 anos, sai da Roma, vai para a Atalanta, também não competiu ainda. O Mateus Nunes fez 1 minuto pelo City, fala-se que sairá agora para o Atlético de Madrid e também não está com minutos nas pernas. E finalmente, aqui talvez a mais surpreendente, o Nelson Semedo, que não tem jogado no Wolverhampton. O Nelson foi muito elogiado pelo Roberto Martínez durante o Europeu, foi a jogo várias vezes, mas nesta altura não tem sido opção em Inglaterra, na Premier League. Portanto, só nesta pequena lista temos 8 nomes dos 26 que provavelmente não estarão nas escolhas de Roberto Martínez. Portanto, dos 26 chamados, 18 à partida estarão e estes 8 ficarão de fora. É uma boa dose. 8 jogadores é uma grande parte do núcleo e vamos ver quais são então as mudanças. Liga das Nações, muita expectativa. Qual é o objetivo da seleção portuguesa para a competição? O Roberto Martínez falou na responsabilidade de defender o título já conquistado por Portugal em 2019. Portanto, acredito que servirá de tubo de ensaio para a qualificação para o Mundial. E o objetivo supremo de Roberto Martínez, aliás é um dos títulos da nossa entrevista, é conquistar esse Mundial. Portanto, estes Jogos da Liga das Nações acho que servirão de plataforma de ensaio para algumas ideias que ele tenha, mas, como ele também muito bem diz, o objetivo é ganhar sempre e ganhar a competição. Vamos ver a gestão que o Roberto Martínez fará da equipa. Acredito que haverá aqui espaço para algumas mudanças, para algumas ideias diferentes. Se calhar voltará a testar o 3-4-3 e o 4-3-3 ou o 4-2-3-1.
mas com o objetivo, na cabeça do Roberto Martínez, de chegar ao fim, estar na final e ganhar a prova, sendo que, lá está, acho que o objetivo maior está mais para a frente, guardado para os Estados Unidos. Achas que haverá espaço para muitos ajustes táticos ou seguirá um bocadinho a fórmula que foi utilizada no Euro? Uma das coisas que me fez mais confusão no europeu, e nós perguntamos isso ao Roberto, foi que na fase de qualificação, a partir do momento em que ele desfaz os 3 defesas, os 3 centrais, e começa a jogar num 4-2-3-1, a equipa sentiu-se mais confortável. Pareceu-me que era um habitat mais natural às características dos jogadores e da equipa. E a equipa teve momentos fabulosos, sublimes na fase da qualificação, com esse 4-2-3-1. Embora isto não seja estanque, mas mais ou menos no papel é isto. A verdade é que no europeu ele volta atrás, dá um passo atrás e volta a utilizar os 3 centrais em alguns momentos. Eu continuo a não perceber muito bem essa ideia. Acho que é uma ideia com mais probabilidade de sucesso se aplicada em clube, porque requer muito treino, requer muita sincronia, requer muito trabalho de entendimento entre o meio-campo e a defesa, principalmente aí, e percebe-se que já com 3 centrais, se não houver um camisa 6 com características de central, há ali um buraco preocupante que pode ser explorado pelos adversários. Portanto, parece-me, no meu ponto de vista, que o 4-2-3-1 é mais natural para esta equipa portuguesa, mas o Roberto Martínez, já se percebeu, gosta muito também de jogar com 3 centrais. Sem Pep, que certamente será uma ausência de peso, tendo em conta toda a história que ele teve na seleção, quais serão os novos eventuais líderes do balneário? Esta é a resposta mais simples, parece-me, porque há 2 nomes que saltam à vista, e refiro-me ao Bruno Fernandes e ao Bernardo Silva. Está na hora de eles se colarem ao Cristiano Ronaldo, se me permites a expressão, colar no bom sentido, no fundo, criarem com ele o núcleo de capitães, de líderes desta equipa. O Bernardo e o Bruno fizeram um europeu razoável, acho que não fizeram um europeu que podiam ter feito, apesar do Roberto Martínez os ter elogiado bastante. Pontualmente percebemos que são jogadores de elite mundial, e são, não há dúvida nenhuma. Têm que se assumir mais com bola, têm que ser mais decisivos, têm que ser mais fraturantes no último passe, no remate, fazer mais golos, fazer mais assistências. Na fase de qualificação conseguiram-no, no europeu estiveram um bocadinho aquém do que eu esperava. Portanto, parece-me que, juntamente com o Cristiano, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva serão os novos líderes do balneário português. Terão que liderar um pouco por exemplo, não é? Chamar um pouco mais à responsabilidade. Sem dúvida. E se calhar inspirando-se no exemplo do Pep, que é um jogador que se despede com uma imagem fabulosa, que chega ao europeu em condições físicas aparentemente más, debilitado, e depois faz uma fase final fantástica. Portanto, com o exemplo de Pep, com a inspiração em Pep, acho que o Bruno, o Bernardo e o Cristiano podem ser os líderes que a equipa precisa.